Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente gravando para o podcast O Código da Aprendizagem. Meu nome é Rafael Nunes. Estou aqui gravando com meu amigo Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tamo junto. Mais uma vez, estamos juntos aqui gravando conteúdo. E dessa vez, o tema do podcast é aprendizagem e educação dentro do contexto 5.0, ou seja, como que você envolve a inteligência artificial, a tecnologia dentro da aprendizagem e dentro da educação. Então, se você está numa jornada de aprendizagem, se você faz faculdade ou se você está numa jornada empreendedora e precisa estudar e precisa utilizar ferramentas tecnológicas para estudar, então esse conteúdo é para você. Então fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai vir muito conteúdo de valor. E não se esquece de deixar a curtida, se inscrever aqui no canal Código da Aprendizagem, porque sempre eu falo sobre estudos e aprendizagem. Beleza, então aí vamos agora começar a nossa discussão, tá? Bora. Eu, enquanto aprendiz autônomo, porque quando você está na escola, ou quando você está na universidade, ou quando você está, enfim, fazendo algum curso, né? Então o sistema educacional, né? Os ecossistemas educacionais, eles sempre trazem muitas soluções bacanas de ensino e aprendizagem, né? Então, se você está na universidade, tem a plataforma. Se você está fazendo uma capacitação profissional, você tem Sebrae, você tem G4, enfim. Mas aí vem aquela grande pergunta: e quando o indivíduo ele sai desse contexto? Quando ele vai seguir o rumo dele, ou para aprender uma nova profissão, ou para se capacitar, enquanto aprendiz autônomo, né? Então, o que você acha que ele tem que fazer para poder ele não ficar tão dependente dessas plataformas, dessa tecnologia, e ele tomar o papel de aprendiz autônomo? Perfeito. Essa discussão é muito relevante, da educação 4.0 para 5.0. Eu quero sintetizar com essa frase. A educação 4.0, ela ensina a usar tecnologia, enquanto a educação 5.0, ela ensina a usar tecnologia para o bem comum, para o bem do ser humano. Nesse processo, você, aprendiz autônomo, que deseja construir sua jornada, ser capaz de construir conhecimento, essas ferramentas como ChatGPT, inteligência artificial, são ferramentas nunca vistas capazes de a gente poder buscar conhecimento que no mundo não existia. Você consegue ter um tutor especializado com PhD em diversas áreas para que você possa tirar suas dúvidas, para que você seja direcionado, indicadores, informações que você nunca teria acesso a experts como esse, que está na palma da sua mão. Hoje você, com o celular, você consegue interagir, ter o conhecimento, interagir com experts que você precisa aprender a desenvolver duas habilidades. Primeira, a capacidade de pensamento crítico, para que você possa fazer as perguntas corretas para construir o conhecimento adequado para que a inteligência artificial possa te ajudar, né? Ela tem o conhecimento, você precisa ser capaz de resgatar esse conhecimento para que ele possa ali acelerar o processo. Coisas que antigamente eu precisaria o quê? No início era nem na biblioteca, Pegar para buscar enciclopédias, enciclopédias, livros. livro. Depois, com a internet, eu jogava um conteúdo e o Google ia pesquisar, verificar qual os outros. Né? É muito trabalho. Ainda assim, sabia se esses sites eram mais relevantes, porque eles eram indexados, existe toda uma engenharia de SEO para saber o que é relevante, o que não é, e a partir daí verificar, fazer uma estrutura para ser capaz de resumir e poder atender a nossa informação. Só que hoje a inteligência artificial está nos dando mastigado isso aí, né? Esse resumo da informação mediante a concepção dela, mediante o entendimento dela. O que cabe a você, um aprendiz, é ter criticidade de verificar se a inteligência artificial não está alucinando, buscar também ser crítico, buscar outras ferramentas, tantos diferentes inteligências artificiais como outras fases. Não seja um cara procrastinador, não seja preguiçoso. O perigo não é o avanço da inteligência artificial, mas a diminuição da inteligência humana. E esse é o ponto, né? Porque com esse avanço da inteligência artificial, muitas pessoas acham, pronto, agora meus problemas foram resolvidos, né? Não preciso mais estudar, tudo que eu precisar, a IA vai resolver. E não é bem assim, não é? Porque, de fato, se você faz uma pergunta para a IA, ela vai te responder com profundidade, etc. Mas aí vem aquele contexto. Primeiro, como você falou, você tem que saber fazer as perguntas certas.
né? Então, o que que você realmente quer? Você quer um conteúdo mais aprofundado? Você quer um conteúdo mais superficial? Né? Então, para você formular perguntas certas, você precisa ter um nível de conhecimento. E eu digo mais, Rafa, além de fazer as perguntas, você precisa reter. De que forma você vai garantir essa informação vai ser fixada a você? Se você simplesmente pega isso mastigado, você não tem o sacrifício de precisar estar resumindo, porque o corpo, a nossa mente, ela grava aquilo que você precisa organizar internamente. Você precisa escrever, você precisa desenhar, você precisa ensinar outras pessoas. Se você simplesmente lê, você pega alguma coisa pronta, a sua retenção é muito baixa. Você que precisa criar estratégias para que você seja capaz de, a partir dessa informação, fazer exercícios, ser desafiado de alguma forma para que o seu neurocórtex grave essas informações. Então, como é que a gente faz isso? Perfeito. E só complementando isso daí, porque para você fazer as perguntas certas, você precisa ter um nível de criatividade, né? Para você não ficar sempre no mais do mesmo. Exato. E aí, para você ter criatividade, um dos princípios é que você não tem uma ideia criativa do nada, né? Sempre ela tem que partir de alguma coisa. Certo. Então, como que você vai atingir esse alguma coisa? Então, você tem que ter um conteúdo, você tem que ter uma fundamentação ali para poder, a partir daquelas informações que você já tem, você fazer uma análise, você pensar, raciocinar, e daí vem o insight. Poxa, e se eu for por aqui, como que eu resolvo? Então, aí entra a inteligência artificial, né? Mas sempre a pergunta, o input, ele tem que partir da pessoa. Né? A inteligência artificial ainda não chegou nesse nível de fazer as perguntas sozinhas, de resolver os problemas sozinho. E quanto mais a inteligência artificial tiver mais inteligente, você vai ficar mais preguiçoso. A tendência do ser humano é ficar mais preguiçoso. Porra, eu normalmente quando ia preparar uma aula, uma palestra, lia vários tópicos, pensava na melhor forma de criar uma mensagem, você repassava várias fontes na internet. É normal você hoje perguntar para ele, faça um resumo, pesquise, me dê 3 alternativas de roteiro para fazer tal coisa. Cara, é cômodo. Mas essa habilidade de desenvolver esse calo, o cérebro é como se fosse um músculo. E você só fortalece se você exercita. Perfeito. A inteligência artificial está fazendo com que você malhe menos o seu cérebro. Exatamente. Isso é preocupante. Você vai ficar acomodado, vai ser um cara forte, cerebral ou fraco. E não só a questão de você ficar preguiçoso, tem uma série de fatores, né? Primeira coisa, antigamente você se especializava em alguma coisa, né? Que era aquilo. Então, por exemplo, se você é um médico, você se especializa na medicina. Se você é um engenheiro, você se especializa na engenharia. Mas hoje o mercado ele é muito dinâmico, né? A sociedade é muito dinâmica, é muito complexa. Então você tem que ter uma quantidade de conhecimento maior. Sejam conhecimentos, claro, você tem que ter a sua especialidade, né? Então, se você tem uma profissão, você tem que ter a sua especialidade, mas você também tem que ter um repertório de conteúdos mais rasos, né? Então, hoje vem um termo que já é um termo muito antigo, mas que hoje é muito usado, que é o nexialista, né? Então, antigamente se falava, ou você é um especialista, ou você é um generalista. Então, o generalista é aquele que sabe um pouco de tudo. O especialista é aquele que sabe muito de uma coisa específica. Tema, né? Hoje, cada vez mais você vai ver pessoas que buscam o nexialismo, que o que é? É você ter um repertório de conhecimentos rasos, de muitas coisas, e aí se você precisar daquela coisa, você sabe qual caminho buscar, você sabe que ferramentas buscar. Então isso é o nexialista. Ele não precisa se aprofundar em tudo, porque aonde ele for se aprofundar, ele vai buscar a inteligência artificial ou alguma plataforma. Então, por exemplo, aqui eu sou professor de química, então eu preciso ser especialista em química. Mas hoje a gente grava um vídeo na internet, então você tem que saber um pouco sobre a edição de vídeo, iluminação, né? Coisas sobre marketing digital para poder esse conteúdo chegar para o máximo de pessoas possíveis, né? Então eu não preciso ser um especialista em design, em edição de vídeos, mas eu preciso ter ali um repertório mínimo para poder atender às minhas demandas. Eu entendo como se fosse uma muleta, né? Cada vez mais você é especialista, você vai profundamente no buraco. Mas se você é um nexialista, você é um cara que
sabe as ferramentas para cavar mais rápido Perfeito. e é capaz de conectar com outras especialidades para que esse buraco vá se conectar e fazer outras projeções. Você seja capaz de criar túneis, você seja capaz de passar transportes de diversas substâncias. Então, a ferramenta, o Nexialista, é um cara que tem uma visão ampla, mas ao mesmo tempo ele conhece canais para que você possa avançar e ter respaldo para que você fale coisas relevantes e, acima de tudo, tenha resultado, tenha produtividade. Que, no fundo, Perfeito. é o que conta, né? E uma outra habilidade também que, assim, que é muito presente nos dias de hoje é o que a gente chama do lifelong learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida. Quando você, há tempos atrás, você via muito, né? Ah, eu terminei os estudos. Né? Ou seja, o que seria terminar os estudos? Seria você fazer a escola, e aí depois faz uma faculdade, depois faz ali um curso, e aí você entra no mercado de trabalho e pronto. Então termina os estudos, né? Hoje, com o avanço, você não pode parar de estudar. Se você parar, você vai ficar para trás, né? Então você tem que estar sempre exercitando esse aprendizado ao longo da vida. E aí é um grande desafio, porque, como você falou, cada vez mais as pessoas vão ficando dependentes da tecnologia e aí vão ficando preguiçosas, vão ficando imediatistas, e vão cada vez mais se afastando dos livros. Então a gente está aí na era de você acelerar o áudio no WhatsApp, de acelerar uma videoaula. E aí quando você vai ler um livro lá, você não tem mais paciência, você não consegue terminar essa leitura. Você é até uma contradição, né? Porque, por um lado, a informação hoje ela é muito abundante, ela é muito acessível a todos, ela se democratizou, mas pelo outro, cada vez mais as pessoas têm dificuldade de acessar essa informação de uma forma profunda, né? É como eu falei, é um músculo, nosso cérebro é um músculo. Perfeito. A partir do momento que você tem mais máquinas que lhe auxiliam a fazer o exercício, você fica mais preguiçoso, você trabalha menos, você tem menos rodagem. Então, esse músculo, que seria o seu esforço para que você adquira conhecimento, para ter acesso a conhecimento, a aumentar seu repertório, acesso à informação, exigia um esforço muito maior. E hoje, na palma da nossa mão, a gente consegue ser profundo em diversas áreas. Essa facilidade gera comodidade. Perfeito. E essa comodidade vai fazer com que você retenha menos conhecimento. E você que quer passar no concurso, você que quer ganhar dinheiro, você que quer uma melhor profissão, precisa ser capaz de transformar esse conhecimento em resultado, em prática. E é isso que está faltando. Muitas pessoas eu sou especialista, aceitar o assunto, vai lá no ChatGPT, pergunta e tem resultado. Mas será que, se eu tirar o ChatGPT e você for capaz de colocar na prova prática, você vai conseguir dar conta? Você vai conseguir atender? Pois é, o mundo hoje, ele precisa de pessoas que sejam especialistas. Não é a IA que vai nos substituir, mas uma pessoa que saiba com IA, usar IA, que vai ser capaz de produzir mais do que ela sozinha, né?